Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de live action de Cowboy Bebop e mais um monte de coisa que vão lançar novo material exclusivo de Cowboy Bebop adaptado do live action, não vai ser nem do anime que a gente já conhece. Vamos conversar sobre tudo isso? É claro que há alguns dias vocês já devem ter visto por aí as novas imagens desse live action da Netflix que vai adaptar a história de Cowboy Bebop e eu tô aqui pra comentar sim essas imagens, o que eu acho delas, o que eu acho do que a gente sabe sobre escolha de elenco, quem tá produzindo, quem tá dirigindo, quem tá escrevendo, mas eu também queria comentar sobre todo o contexto, né? O que a Netflix tem feito desde o trauma caótico desta comunidade aqui, que é Death Note da Netflix, e o que eles estão planejando de lançamento para além da série, que já tem data para 19 de novembro desse ano. Sim, se você quer saber dessa notícia, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas já no começo, porque eu quero saber a primeira reação. Tá com medo? Confia nada? Vai assistir ou não? Primeiro, sabemos que vai ser uma série com já 10 episódios confirmados para uma primeira temporada que pode se renovar e eles parecem ter esperança de que vai. E vai ser feito pela Netflix e já sabíamos também que seria uma produção, apesar de com consulta ali direta com o estúdio japonês que produziu o anime original, seria feito por Hollywood, né? E com linguagem também para o público do ocidente, né? É meio parecido com a ideia que eles tentaram fazer com Death Note, mas que não deu nada certo, que é pegar uma história muito boa, muito tradicional, que tem muito potencial no roteiro já original, só que adaptar de alguma maneira para uma linguagem que fique acessível para o público da Netflix, seja no Japão, aqui no Brasil, otaku ou não, e sei lá, na Espanha, na França, alguém que nunca pegou e abriu um anime, às vezes até puxar essa pessoa e mandar para um anime. Não que a Netflix necessariamente queira isso, apesar de que muitas vezes eles fazem venda casada, né? Já lança o live action e de repente, tem no catálogo deles também o anime, caso você queira assistir. Desde 2019 que a Netflix tem soltado imagens, vídeos, teaser e informações sobre a produção do live action, mas por causa da Covid, muitas coisas foram adiadas, inclusive esse live action. Mas já temos confirmação de elenco, como vou comentar, e apesar deles garantirem algumas diferenças importantes, a caracterização tá bem parecida. E eles estão apostando tanto nessa série que nos últimos dias, além das imagens que a gente vai comentar em seguida, eles também anunciaram que vão lançar HQ, não mangá, quadrinhos, tá? A gente vai comentar sobre quem vai escrever e tudo mais. Light novel, vão lançar também um outro livro, estão apostando nisso aqui, o que teoricamente quer dizer que eles acreditam muito no sucesso dessa série. Vamos comentar tudo isso? Sim. Cowboy Bebop é uma história espacial produzido pelo estúdio Sunrise, que por origem já tem inspiração nos filmes noir americanos, aquela questão policial dos anos 50 ou até os anos 50, que tinha muito uma ideia dúbia de bom ou ruim, né? Era uma camada mais cinzenta dos personagens, que eram mais duvidosos, vamos dizer assim, entre outras inspirações musicais do jazz. A trilha sonora é maravilhosa e, claro, a história é muito boa também. Só que é uma história que tem já inspiração nesse ambiente norte-americano do cinema, vamos falar assim, e por isso também imagino que seja mais fácil trazer essa estética e trazer essa linguagem do anime para uma série que vai vender para americanos, para todo mundo, como eu disse. Então, já falando das imagens, as imagens mostram que a Netflix aqui aprendeu com alguns erros do passado, não só dela, mas de outras adaptações como Ghost in the Shell e principalmente esses live actions que são feitos aqui no ocidente e que tentam escalar pessoas daqui também. Agora a gente vê que os personagens principais que aparecem já nessas imagens divulgadas, eles foram escalados para serem bem parecidos com o que a gente já tem no anime. Então eles evitam, por exemplo, todas as questões de whitewashing ou mesmo o fã que reclama que transformou o cabelo, a roupa, o personagem não tem nada a ver. Eu sou super contra a gente esperar que o personagem no live action seja um cosplay do personagem do anime, mas o que eles fizeram aqui, o que tá aparecendo nessas imagens, está sinceramente muito bem feito. Sobre o elenco, o protagonista Spike será interpretado pelo ator John Cho, que também é conhecido pelo seu papel em Star Trek, e ele é bem parecido com o protagonista do anime, apesar da diferença de idade. O seu parceiro Jet Black será interpretado por Mustafar Shakir, a Faye vai ser interpretada pela Daniela Pineda, e o Alex Hassel será o ator que interpretará Vicious. Sobre outros personagens, Helena Satin foi confirmada como a Julia. O personagem não binário Grant será interpretado por Mason Alexander Park. Por enquanto, a gente ainda não teve notícias ou imagens da Ed, o que deixa uma apreensão se estará no live action ou não. A cinematografia, quer dizer, a fotografia dessas cenas que são estáticas e colocadas para serem imagens
imagens promocionais, independente de serem escolhidas talvez a dedo, estão lindas. As imagens estão maravilhosas. Tem uma estética neon-noir, que é uma estética que veio influenciada pelo noir, que também inspirou o anime de Cowboy Bebop, mas utilizando as cores mais neon. Ainda tem aquilo do claro escuro, que é um contraste muito forte do claro e escuro, assim como também na linguagem dessas histórias de Cowboy Bebop. Plasticamente, o live action parece que chegará com muita qualidade. E não só isso, a gente também está trabalhando aqui com a garantia da Netflix de que essa produção contará com uma das maiores qualidades de Cowboy Bebop, o anime, que é trilha sonora. Para garantir uma fidelidade e uma ambientação perfeita e musicalmente falando, a compositora do anime também será a compositora das novas músicas para esse live action. A gente vai se sentir nesse ambiente de Cowboy Bebop com os ouvidos. Isso é muito importante para essa história, ainda mais pra gente que já é fã do material original. Isso é uma excelente notícia. Aliás, a presença dela como compositora da trilha desse live action foi uma das condições do John Cho, que vai interpretar o Spike, para que ele aceitasse esse papel. Então, a gente sabe que é bem importante. E não, eu não tô aqui já fazendo o papel de querer te convencer de que esse live action vai ser bom, porque não sou mãe de nada, não faço a menor ideia de como será. Mas, a princípio, pelo que a gente vai analisar aqui, as expectativas são de que será um bom material, mas não de que vai ser igualzinho. E o próprio John Cho, o protagonista, o ator que está fazendo o Spike, também meio que garantiu isso entre linhas. A gente chega lá. A produção tá com o Tomorrow Studios, que inclusive também produzirá o live action de One Piece, que aqui eu acho que é bem mais difícil, inclusive, de trazer algo mais orgânico para o público geral. Como produtor executivo e co-roteirista da série, temos Javier Grillo Marçuach, que também trabalhou em outras séries de Hollywood, como mesmo Lost ou Série das Panteras, e mais recentemente em Um Cristal Encantado. Sendo que o primeiro episódio dessa série de Cowboy Bebop foi escrito por Christopher Yost, que é responsável por roteiros como, por exemplo, Thor Ragnarok, Thor: O Mundo Sombrio e episódios da série de Mandalorian e vários outros cartoons. E o Christopher também será showrunner da série ao lado de André Nemec, que também trabalhou em Missão Impossível: Protocolo Fantasma, e Jeff Pinkner, que também trabalhou em Venom. A série também contará com produtores do estúdio Sunrise, que produziu o anime de Cowboy Bebop, além de vários nomes do Tomorrow Studios. Shinichiro Watanabe, que era o diretor do anime de Cowboy Bebop, aparece como um consultor desse live action. Não que isso signifique tanta coisa, porque também houve consulta para Death Note e não deu tanto certo assim, mas é algum sinal de que a coisa pode estar indo bem por causa disso. E vamos lá, do que a gente tem de material de divulgação a priori de Cowboy Bebop, tá bem distante do que a gente já via lá no início para Death Note. A gente tem cenários muito fiéis, inclusive de cenas extremamente icônicas, que não dão spoilers para quem não viu o anime de Cowboy Bebop, mas para quem já viu, tá ali. Mas claro, sempre haverá diferenças. A gente tem que manter as expectativas no solo, por mais que você seja uma pessoa otimista, como às vezes ou muitas vezes eu sou. E como eu citei brevemente pra vocês, o John Cho, que vai fazer o Spike, ele deu uma entrevista comentando o quanto ele tá com muito medo da recepção da galera, principalmente os preciosistas, que talvez estão assistindo esse vídeo inclusive. Ele sabe o quanto as pessoas esperam muito dessas adaptações, que já tem um fandom muito grande do material original, e ele sabe, inclusive, que a coisa não vai ser igual, e ele fez isso até de propósito. Por quê? Ele disse que ele ficou muito tempo se preparando e se esforçando para fazer o Spike no Cowboy Bebop, a tal ponto que ele inclusive teve uma lesão no joelho durante as gravações e precisou de uns meses parado. E o mesmo tanto que ele se esforçou é o tanto que ele tá preocupado agora de não cumprir com as expectativas, né? Não atingir o que o público tá esperando. Ele se preocupa muito porque, para começar, ele tem 49 anos e não 20 e pouquíssimos como o Spike. As pessoas devem estranhar isso, e sinceramente eu acho que não. Tudo é uma questão de situar no roteiro, ele vai ser mais experiente, não tão jovem, mas tudo bem, todo o elenco ali parece mais velho. A gente também não tem ainda no elenco a personagem mais nova do grupo, então são mudanças e adaptações que a gente espera que aconteçam no live action. Por si só, a caracterização de figurino, de ambiente e mesmo física tá muito perfeita, inclusive ele. Mas sabe o que ele disse, já pra colocar você nas suas expectativas mais alinhadas aí com o que virá? Que ele fez questão de muitas vezes construir as cenas, o Spike e o que ele pôde do live action, diferente do material original. Porque
até acho que ele tem razão no que ele disse. Ele falou que quando as coisas são muito parecidinhas ou tentam ser muito parecidinhas, isso dá margem para mais comparações, porque se você tenta fazer uma cena igual, aí você vai colocar elas lado a lado e você vai falar, tentou ser igual e foi uma bosta. Já se você fala, olha, a proposta foi ser diferente desde o princípio, ou diferente em muitas coisas, você já abraça isso que ele falou e aceita que a experiência vai ser nova. E aí evita, é claro, as comparações sempre vão acontecer, mas evita um pouquinho que exista uma comparação lado a lado, cena a cena, quase como um jogo de 7 erros. Então, gente, não vai ser o Spike ou a personagem cosplay do seu anime favorito ou do seu anime que você ama tanto nesse live action. Mas pelo que tá acontecendo aqui, esse ator, provavelmente todo mundo que tá trabalhando, ou muitos deles, estão se esforçando pra coisa ser bem feita. E tudo bem, na minha opinião, se for uma experiência nova, diferente e muito boa. É o que eu esperava do filme de Death Note, por exemplo. Me dá uma coisa super diferente. Não tenta ser igual, mas não sendo, porque aí fica no meio do caminho e não é bom nem cá nem lá. Parece que aqui não estão pensando nisso, é o que eu disse. Talvez eles aprendam com os seus erros. E as notícias mais atuais, como eu disse, é que a gente vai ter HQ, novel e livro de Cowboy Bebop, e é isso que eu vou comentar aqui, fechando esse pacote de, meu Deus, eles estão investindo muito nessa história, espero que dê bom. Uma HQ ou comic book, ou seja, uma história em quadrinhos feita por ocidentais, será lançada pela editora Titan Comics e com base no live action de Cowboy Bebop. Parece que a HQ vai ser escrita por Dan Wallace, que trabalhou, entre outras coisas, com Lucifer. Não tem diretamente influência do material original de Cowboy Bebop, sim do live action. Também vai sair pela mesma editora uma prequel, que vai ser uma novel, ou seja, um livro com algumas ilustrações. A novel também será baseada nesse universo do live action de Cowboy Bebop, e a novel se chamaria Cowboy Bebop, A Syndicate Story, Red Planet Requiem. Os quadrinhos de Cowboy Bebop parece que serão lançados ainda em dezembro desse ano e promete uma história nunca antes vista no universo de Cowboy Bebop quando for lançada a edição completa com todos os capítulos. A novel, que trata de uma prequel, uma prequela, ou seja, uma história antes do que a gente acompanha o Cowboy Bebop, vai focar ali na amizade do Spike e do Vicious e sai em 23 de novembro, então casadinho com a estreia do live action na Netflix. E não bastasse tudo isso, em 11 de janeiro de 2022 também vai sair um livro sobre a produção de Cowboy Bebop na Netflix. Vai se chamar Cowboy Bebop Making the Netflix Series, então é sobre a produção, provavelmente vai ter detalhes de bastidores, da estética, composição, entrevistas, esse tipo de material pós-lançamento de filmes e séries. E olha só, é um material já prevendo que as pessoas vão curtir, assistir e querer comprar um negócio para ver como foi feito. Eles estão investindo e acreditando muito nesse projeto. Será que você e eu devemos acreditar? Eu realmente não sei. Mas eu acho que os indícios até esse ponto estão positivos. Tô doida pra que saia um teaser, um trailer logo pra gente ver um pouquinho mais do que tá acontecendo. Só a presença da mesma compositora já me anima muito. E por mais que pra alguns isso seja estranho, eu também fico muito animada com a fala de que não vai ser um copia e cola, porque a chance disso dar errado num novo universo, com outros produtores, com outra mentalidade, podia ser, assim, muito grande. Eu prefiro que seja diferente, mas com muitas referências estéticas e de produção que a gente tá vendo que tá acontecendo, sim. É uma das minhas maiores esperanças nesse momento em live action? Quero saber de você. Tá com esperança? Vai querer saber das comic books? Vai querer saber do livro com a prequel, a novel? Vai comprar depois o material da produção pra saber como a Netflix fez essa talvez obra de arte? Você gosta de Cowboy Bebop, o anime? Tem um vídeo aqui no canal sem spoilers, caso você queira saber um pouquinho mais sobre. E quero saber o que você tá esperando disso tudo. Comenta aqui, se inscreve no canal se quiser acompanhar outros vídeos que eu vou produzindo toda semana. E a gente se vê então. Tchau, tchau!